Olá pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês estão no programa Ambiente por Inteiro, aqui na Rádio Cantareira FM. E nós estamos aqui, inclusive, na Cantareira, no Kathleen Castle, Kathleen Land, filmando aqui esse programa muito especial, porque hoje a gente vai falar de rock and roll e ambiente. Tudo envolve ambiente, por isso que eu falo, o programa é Ambiente por Inteiro, porque envolve todas as questões, né? E nós estamos nesse meio aqui maravilhoso. Eu vou apresentar para vocês aqui, para quem não conhece, a famosíssima Kathleen Koch, né? Roqueira na veia, maestrina da Escola de Música Kathleen Instituto Musical. Kathleen Estúdio Musical, Kim, né? Kim, isso. Você vai falar Kim. E aqui nosso super roqueiro, parça de brigada, De Carvalho, rock na veia, um baita compositor também. E vamos aí falar sobre um pouco de música, um pouco sobre ambiente e tudo que envolve essa dinâmica maravilhosa. Vocês querem se apresentar, please? Bom, então, como o Paulo falou, eu sou a Kathleen Koch. Eu atualmente faço trabalho solo. Antes eu tinha o Chaves da Luz como grupo. Antes disso ainda o Kiss of the Light, que a gente tocava música de desenho animado japonês, o anime, e as nossas músicas próprias. Depois com o Chaves da Luz, só músicas próprias, falando de espiritualidade, de mensagens positivas e de temas sociais. E agora eu sigo solo, mas continuo com a mesma temática. E também tenho a minha escola de música, que é o Kathleen Instituto Musical, há mais de 20 anos aí. Show! Eu sou o De Carvalho, comecei na música dos anos 90 com a banda Escorpião Vermelho. Não precisa gritar, mas por favor, joga o seu potencial aí. Autoral. Aí. E atualmente estou fazendo trabalho solo com composições de minha autoria. Já tenho 8 músicas gravadas para lançar aí um álbum intitulado O Caminho das Dunas, e sempre aí com questionamentos, existenciais e um pouco de politizado também, algumas questões que a gente tem que abordar, né? E é isso. Ativismo ambiental, né? Ativismo ambiental e fazendo parte da brigada também, com muita honra para defender o nosso planeta, porque só existe ele, né? Não tem planeta B, então a gente tem que cuidar, né? E ontem a gente estava lá, né? Exatamente. Pagando lá, a gente conseguiu lá uma concessão de uma reserva florestal para fazer um simuladão de incêndio e na prática mesmo. Se desse ruim, se o pessoal não apagasse ontem, a coisa subia a montanha. Colocaram a gente no fogo, literalmente, ali ontem. Mas que bacana. Pessoas maravilhosas, assim. Eu tive o prazer de conhecer a Kathleen desde lá do princípio, Rádio Boa Nova, né? A Kathleen fez toda uma história lá dentro da Rádio Boa Nova também, fez música para filme. Verdade. Parabéns, né? Pessoal já super reconhecida. E ultimamente, nos últimos anos, tive o super prazer de conhecer o De Carvalho, vizinho de serra meu aqui, somos vizinhos de serra, né? Os 3, né? Por tabela. E já fomos atuar no ativismo e tal, meu trabalho com Folha, né? Do Gibi e tal, promovendo aí a educação ambiental. E o D já nasceu aqui na Serra, literalmente, né? Também. Você nasceu aqui na Serra da Cantareira. Sou também. nativo da Serra da Cantareira. Nativo da Serra. Olha o que a Serra traz, né? De produto bom aqui, né? Viver na natureza e tal. Nasceu aqui no meio do sítio aqui da Serra, conhece tudo. Me deu um monte de abacate hoje, que eu vou fazer uma festa de abacate. Adoro abacate. Dá de tudo lá, né, Dê? Dá de tudo. Essa árvore foi eu que plantei, inclusive. Olha, já está rendendo frutos. Tem várias outras coisas lá que eu faço também. E acredito demais nessa coisa de cada um fazer, né? Um pouquinho, né? Replantar e cuidar mesmo da natureza, porque é urgente, é para ontem, né? Então eu procuro fazer e encorajar o pessoal também nessa luta aí, que é tentar reverter, muito difícil, mas tentar conter um pouco esse caos aí que está, né, na natureza, né? Que sem ela, a gente não existe, né? Só Exatamente. Isso. E aí sempre resvala na questão política, né, Dê? Ah, demais, tem uns a favor, outros contra, mas os ativistas estão aí, né?
tentando fazer o melhor possível contra muita gente que só pensa em explorar, só pensa em criar aí, né, mais projetos, mais comércio e enfim, por aí vai. Mas antes da gente entrar nesse assunto específico, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a produção de vocês, explicasse um pouco melhor, né, a sua produção, o seu trabalho. Você começou, foi inspirado em quem para começar seu repertório todo? No começo, depois teve transformações, porque todo mundo passa por transformações, não é isso? Com certeza. Beleza. Quando, no meu caso, eu comecei com o Kiss of the Light, eu sempre fiz músicas assim que falavam de coisas positivas. Eu sempre achei que o rock podia trazer uma coisa positiva para as pessoas. Apesar de gostar de muitas bandas que falam coisas mais pesadas, mas eu sempre achei que a gente poderia levar uma mensagem bacana para as pessoas. Mas eu sempre gostei muito de anime, então eu adorava tocar as músicas de anime, né? Então na época Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, Rurouni Kenshin, então eu tocava as músicas de anime e também tocava as próprias. Mas, como toda banda, a gente passa por muitas transformações. Então, meu pai faleceu, meu pai fazia parte da banda, aí depois a flautista também teve que sair para ter problemas com a família, enfim. Saudoso maestro, né? E aí, assim, as coisas foram se modificando e a gente mudou de linha. A gente ainda continuava tocando anime, mas a gente passou a fazer cover de Nightwish, de Therion, aí a gente foi para outra praia. Né, a banda foi reformulada, começou com 8 pessoas, aí já estava com 5. Bom. E aí nós ficamos um tempo, mas assim, era mais complicado, porque aí era uma vida mais noturna, né? A gente às vezes demorava, sabe o que é isso? Demorava horas para se tocar, e aí a coisa foi complicando. E aí eu achei que a gente devia falar mais de espiritualidade mesmo, uma coisa mais direcionada, e aí que eu fui ver as letras da minha mãe, porque até então eu não trabalhava com as letras dela, né? Nós fazíamos as letras ali entre nós mesmos. E aí eu falei, putz, tem tudo a ver com o que eu quero falar. Aí que a gente começou a fazer as letras dessa forma. Porque sua mãe tem inspirações do ambiente, né? Astral, certeza, inclusive, né? Com certeza. Que puxam muito essas reflexões para o lado mais da espiritualidade mesmo. E às vezes ela escreve e ela nem lembra o que ela escreveu. Isso, ela escreve quase uma psicografia. Quase uma psicografia, exatamente. E aí eu comecei a utilizar as letras dela e aí passamos a tocar nos centros espíritas, enfim, nos eventos espíritas. E aí nem todo mundo se adaptou a isso. Né? Foi um racha com outros conceitos. Né? Exatamente. E até então nós cantávamos em inglês, depois passamos a cantar em português, isso também nem todo mundo gostou. E aí, assim, depois de um tempo ainda com a banda, ficou só eu e o Felipe. Né? Então aí a gente passou a tocar com playback e só íamos os dois. E ficamos um bom tempo assim, como agora Chaves da Luz. Né? Sim. Aí veio a pandemia. Ei. E a pandemia, como assim, graças a Deus, na nossa família a gente não teve nenhuma perda física. Muitas tivemos. Infelizmente, né? Mas no nosso caso, houve mesmo uma mudança que para muitas pessoas teve. E aí a gente meio que começou a se distanciar, não como família, mas como profissional da música. Aí o Felipe passou a fazer as músicas dele e eu também segui mais no solo. Aí todas as apresentações que apareceram depois disso, eu ia sozinha. Na época da rádio você estava com o Fê, né? Tava com o Fê. E teve outros detalhes, né? Como a minha pequena, né? A minha pequena nasceu e maternidade muda completamente a nossa vida. Sem dúvida que sim. Agora anterior, né, ainda nessa fase com o Fê, você teve ali um repertório muito bonito, inclusive, né? Com as letras maravilhosas e tudo. Você pode puxar um gancho de alguma composição que você lembre e traduzir ela pra gente um pouco? Olha, uma composição que me marcou demais foi a Segredos do Amor, que é do filme, né? Porque nessa época ainda, que a gente estava no auge ali do Chaves da Luz, foi quando eu fui convidada para fazer a trilha sonora do filme, né? Então, a Segredos do Amor, a minha mãe, ela escreveu ela em 10 minutos, foi um negócio muito louco, porque assim, eu tinha que entregar a trilha,
né? E eu falei, mãe, preciso da letra. Aí eu falei pra ela de manhã, aí quando chegou a noite ela estava pronta e ela nem lembrava que eu tinha escrito. E o mais interessante é que assim, geralmente quando você pega a letra e encaixa numa música, não necessariamente ela vai encaixar bonitinha. Sim, né? Você exato. tem que fazer alguma modificação. E ela encaixou. Veio perfeito. Veio perfeita. Pra dizer que eu não tirei alguma coisa, eu tirei uma frase. Só. O resto foi inteirinho. Então foi realmente uma música que me marcou bastante. Comenta um pouquinho da letra para o Então, pessoal saber assim, ó, como funciona isso. A letra ela fala assim, né? Na roda da vida. É que sem cantar fica difícil. Pode cantar, por favor, faça uma As parte. profundas causas e efeitos estranhos, os rumos vão mudando, nos mistérios do tempo, as imagens passam no pulsar do universo, no vento bailando. Então, quer dizer, ela fala de toda a movimentação de reencarnações que a gente tem, que a gente não compreende. Então, são os mistérios da vida. Né? Mas, como uma lei de causa e efeito, ela vem de uma forma, você não compreende, mas ela te transforma. Né? Então, essa música ela vai falar justamente da roda da vida. Que a gente, às vezes não, a gente nunca sabe exatamente o que a gente fez. Aí a gente vai passar por aqueles momentos difíceis, mas depois eles vão se desenrolar e vão chegar numa conclusão. E quando a gente desencarnar, a gente vai entender o que a gente aprontou antes para acontecer aquilo. Inclusive, eu vou até fazer um spoiler aqui. Tem um filme atualmente aí nas plataformas, chama-se Infinito, que ele fala literalmente, e é um filme de aventura, com aquele carinha que eu esqueci o nome, todo fortão, tal, um cara de ação, falando sobre reencarnação, outras vidas, memória de outras vidas e tal. Ai, que ótimo. É interessante, chama Infinito. Para quem quiser, aproveitem aí. É bem dentro disso. Catherine, antes de você dar esse salto na tua história musical, eu vou pedir para o D também falar das primeiras inspirações, o que gerou aí o rock na veia, o que veio de inspiração para você começar a fazer suas composições, e você vai gostar muito. Porque eu fiquei uns 3 meses, da primeira vez que eu ouvi, eu fiquei 3 meses com e o sol ainda, né, brilha nas flores. Ele fala muito dessa interação do ambiente também. Então, depois que terminou a banda, o Escorpião Vermelho, que na verdade não terminou, né? Ele continua, né, em mim. Eu que ainda carrego muita coisa do Sol ainda brilha nas flores, por exemplo, é uma canção do Escorpião Vermelho, né? Então eu gravei ela agora. O que me inspira são as histórias, né? Por exemplo... Você começou como, Dê? Lá atrás, lá comecei em 89, com esse pessoal, são 3 irmãos, Escorpião, o Mauro, o Sérgio, o Tony Kinder e o Marcelo Dil, eles me convidaram. Né? Na verdade, o Mauro e o Tony me convidou, porque o Marcelo não fazia parte ainda, que era o irmão dele mais novo. E aí, vamos, né? Começamos a compor, né? Do nada, e aí surgiu o Escorpião. Já era proposta de rock, já era proposta. Rock and roll e autoral, sempre autoral. E aí, o Escorpião encerrou por questões... que eu te contei ontem, religião, né? O pessoal resolveu seguir outros caminhos, né? Sim. Super respeito. Nos bastidores a gente ficou sabendo. Super respeito. E aí tive um tempo compondo, tocando. Cheguei a montar uma banda cover, mas não é a minha cara, não é a minha praia. Acho que cada ser deve ser protagonista da sua história, contar a tua história, né? Então aí em 2017 eu voltei a gravar, né? E é muito curioso o fato quando eu retomei, né, que é uma questão muito espiritual, né, que eu perdi o irmão em 2008, é meio pesado falar, mas assim... Tem uma letra muito sentimental. Ele sofreu um acidente de moto, com a moto parada, que é mais louco ainda, e faleceu, bateu a cabeça, faleceu, né, 5 dias depois de ficar em coma, né. Então, isso inspirou uma letra maravilhosa. E aí fui morar sozinho, num sítio, bem abandonadão mesmo. E numa dessas noites de inquietude eu fui procurar uma pasta que eu descrevia isso e nem sabia se ela existia ainda. Aí quando eu puxei uma mala, caiu a pasta, caiu essa letra, uma folha caiu, foi pro chão.
Nossa. Com a letra assim. Tinha que ser essa, né? Aí eu peguei o violão, né? Peguei o meu violão lá que tava lá, bem desafinadão na hora lá. Com 15 minutos eu fiz essa melodia e é aquilo que você falou. Ela veio inteira. Eu não tirei uma palavra dessa letra dele, que é uma poesia, né? Um amor que ele teve, sei lá se foi vivido, se não foi, mas ele está cantando para alguém especial na passagem dele, né? Então a música, o título é São Só Perguntas, que eu já gravei, foi a primeira que eu gravei, e a partir dessa gravação aí vieram outras, né? Que também, cada uma tem sua história. Essa específica quer fazer uma palha da letra pro pessoal? Só perguntas, né, que chama? São Só Perguntas, Ou falar sobre a letra e tal. Ele fala que ele é uma paixão platônica, né? Que ele não, pelo que eu entendo, ele não viveu, né? Ficou mais a nível... Era assim, o primeiro refrão é: porque te olho quando te vejo, porque te vejo mesmo sem te olhar, mesmo longe dos meus, me andam os seus olhos a lembrar, porque eu insisto em tentar se eu não posso postergar. Aí o refrão: já que são só perguntas, porque respostas não consigo, tudo e nada faz sentido. E aí segue, né? Mas ela com a melodia fica... Já toca aqui, a flechada no peito. É linda demais, muito bonita. Era a primeira canção do meu álbum, que é o título Caminho das Dunas, que eu estou com 8 músicas gravadas e pretendo lançar esse ano ainda. Show, que lindo. E a inspiração, vocês acham que a natureza ela funciona como inspiradora assim de toda uma temática? Eu sei que sim, né? Mas dentro da experiência de vocês, você que mora aqui, né, sempre se inspirando e tal, que efeito fez o meio ambiente aqui para você? E Kathleen, dentro das suas composições, a da sua mãe, você acha que teve influência, sim? A gente vive no meio, meios são vários meios, né? O meio ambiente se subdivide em vários outros meios. Vocês podem falar um pouco disso, o que vocês conseguem puxar do meio ambiente mais ligado à natureza e o efeito de um que sugere um tema e o efeito de outro, está lá no centro da cidade e tal, sugere outros temas, né? Vocês têm alguma coisa para falar nesse sentido de vocês? Olha, para mim, assim, eu sou uma pessoa que gosta de compor sozinha. Eu não gosto de ninguém no meu lado. Se isola e mergulha ali. Então, assim, para mim, estar num ambiente tranquilo, principalmente se estiver na natureza, né, num ambiente que tenha árvore, que tenha pássaros, aí pra mim é tudo, porque eu gosto de compor assim. Então eu fico quietinha e aí as músicas vêm. Agora, assim, quando a gente tá num lugar barulhento, cidade, nem funciona, porque não adianta, eu gosto de silêncio, eu gosto de ficar quieta, então pra mim tem, sim, bastante influência. Inclusive muitas bandas do rock se isolaram em sítios e tudo. Eu lembro do filme do Fred Mercury, né? Que eles ficaram para produzir o episódio, inclusive, e tudo. Eles estavam isolados num sítiozão lá no meio do nada, né? Tem vários grupos que fazem isso. Porque realmente você fica num lugar mais quieto, mais isolado, e se tiver natureza é muito melhor. Porque você respira aquele ar puro e parece que tudo flui mais. Aliás, parece não, né? Com certeza tudo flui melhor. E dentro da cidade, a gente tem não só poluição sonora, visual e tal, mas existe uma reverberação de toda aquela energia que é produzida, né, por movimentos, por gente aglutinada, sem contar fábricas, comércios, etc. Aquilo vibra e a gente se conecta àquilo, né? Falando até sobre meio ambiente, falando sobre meditar no meio ambiente, eu tive a oportunidade, quando eu comecei a praticar muito meditação na minha adolescência, de perceber verdadeiros cordões energéticos, assim, que a gente se imanta neles quando a gente está num centro, né, urbano muito grande, que gera essa energia e atrapalha o nosso pensar, atrapalha a nossa ação, fora o resto todo, né? Então, ainda aqui na Serra que nós estamos, a gente tem rota aérea aqui passando, a gente tem que gritar para vocês.
E não tinha, né? Não tinha. Há 14 anos atrás não tinha. Eu tive a sorte de quando mudei pra cá começar a rota aérea junto aqui. Mas isso não atrapalha tanto, né? Mas estar dentro de um centro urbano e trabalhar a mente com composições, no caso dos músicos aqui presentes, é outra vibe. Fala da tua experiência sobre compor aqui na natureza. Total, né? Porque sempre morei aqui e as minhas composições elas exigem esse silêncio, esse retiro mesmo, né? Quando eu estou trabalhando uma música eu me isolo de todas as outras interferências, as modernas principalmente, né? Celular, essa coisa toda de hoje que apareceu aí para ajudar a humanidade, mas tá por outro lado tá comprometendo demais, eu acho, principalmente a criação, a arte. Cognitivo, comprometendo as crianças aí, tranquilo. Sim, exatamente. E os adultos também. E então tem essa, eu acho que todo compositor tem essa, né? Fica recluso num ambiente que não tem interferência, né? Porque a música, ela na verdade a gente, acho que ela vai entender o que eu estou falando, né? Ela é o presente, né? A gente só organiza e retransmite, né? E repassa para frente, né? Porque ela vem de um lugar... As vibrações já estão por aqui, né? Maior, mágico, né? Você só materializa uma coisa ali. Cada pessoa dá uma denominação, né? Mas eu chamo de Deus, eu chamo de energia, eu chamo de positividade. Mesmo falando de assuntos pesados, né? Às vezes, né? É necessário, né? Porque a gente precisa mostrar através da arte. A arte é ampla, né? Então, ela traz verdades que às vezes são meio indigestas também. Essas interferências, né? Do mundo, da correria do mundo, que é nesse sentido também, né? Mas eu posso falar depois, né? Porque está muito em cima do ter, né? O ser ficou abandonado, então eu meio que questiono essas coisas, né? Na minha visão, eu questiono, né? É aquele papo que a gente estava tendo, né? As pessoas estão acostumadas a ter, e a identidade dessas pessoas fica em função do ter. Eu tenho isso, tenho aquilo, sou isso, sou aquilo, em função de conquistas de certificado, diplomas, títulos, status, etc. E o ser, né? Onde fica? E o ser, né? E o ser se importa com o que está acontecendo no mundo, por exemplo, né? Se importa com as guerras, com a fome? Não sei. Eu me importo. Então eu escrevo, né? Eu tento participar de ações que possam transformar, né? Pelo menos a minha força possa trabalhar nessa questão, né? Então é isso. E a música é tudo isso, né? A música é tudo isso. As inspirações na Serra têm uma pureza, digamos assim, né? Mas claro que abrange todos os temas, né? Tem algumas músicas bem críticas com relação à civilização mesmo, esse modelo que a gente está e tal, mas tem outras que embelezam, né? Como as inspirações da sua mãe, que transcendem. A gente sai daqui, se transporta e vai lá para um astral mais puro, mais pleno também. E aí você parou lá no Chaves e a gente continua essa história. Vamos lá, vamos em frente. Então, aí depois que veio a pandemia, que minha pequena nasceu, realmente mudaram muitas coisas, né? O andamento das coisas foi diferente. Meu sobrinho, ele seguiu para fazer as composições dele, ele só canta em inglês, ele faz um lance mais eletrônico e tal. E aí realmente, como família, lógico, a gente continua se adorando, porque o Felipe desde pequenininho, né? Eu tinha 10 anos quando ele nasceu e ele era um grudinho, assim, ele vivia lá em casa. Mas realmente, musicalmente, ele falou, segue aí que eu sigo aqui. E eu também acabei, aos pouquinhos, parando de fazer deslocamentos para me apresentar, né? Porque aí não dava, a mãe também tem uma série de problemas assim de coluna, então para se família é em primeiro lugar, né? Exatamente. E aí eu comecei a ir completamente na internet. Sim, tem a mídia aí à disposição para isso, né? Então agora tudo que eu faço, tudo que eu lanço é realmente na internet. E esse ano em especial eu parti para as versões acústicas, né? Então já lancei 2 músicas acústicas, mas eram versões de músicas antigas, que era Como Eu Te Encontraria Tudo Te Daria, que eu já tinha com banda, e aí fiz a versão acústica. Mas agora, muito em breve, eu já estou preparando uma música nova.
Aí, né? Alguém folha. E então pretendo ainda lançar daqui uns 2 meses, talvez, mas ela ainda está sendo fabricada. Show. E é tudo com detalhes, né? Porque você é bem meticulosa, a gente percebe assim. Tudo com a beleza que a música já pode oferecer, com todos os detalhes, e ela com maestrina, com toda a experiência, né? Você tem um repertório, quantos álbuns você já fez até aqui? Olha, tem 3, tirando o Kiss of the Light, né? Na verdade seriam 4, o Kiss of the Light, aí o primeiro do Chaves da Luz, que chama Chaves da Luz mesmo, o Coração do Universo e o Elementos. Só que aí depois disso a gente parou de fazer o CD inteiro e passamos a fazer single, porque nos primeiros singles ainda tinha participação do Felipe, não que não tenha nas atuais. Exato. Uhum. Mas assim, agora eu lanço como solo, mas ele sempre grava. Eu falo, Fê, vem gravar as vozes, aí a gente grava, né? Legal. Mas depois que a gente parou com os álbuns, aí eu gravei a Left Behind, que fala essa questão social, ela fala dos refugiados. Sim, lindíssima, né? muito bonito. Soldados de Gaia. Soldados de Gaia, já ouviram falar? Soldados de Gaia, Folha, super-herói, ativismo, né? A Kathleen, quando eu criei essa última performance de Folha, né? Que é em função do ativismo, né? Ambiental, eu comecei a pensar, todo super-herói, né? Porque eu sou daquela fase que você assistiu o filminho, o desenho do Hulk, que era meio mecânico, né? Era uma coisa bem... Eles colocavam ali o personagem móvel e mexia só a cena de fundo, né? Então ele estava bravo, estava feliz, estava a mesma imagem. Aí mexia a cena de fundo e eles faziam o desenho com isso daí, a DC Comics, né? Na época lá. E todos os heróis, né? Tinham uma música, né? Uns eram meio rock, outras baladas, outros eram meio hinos e tudo. E quando eu fui criando o personagem com essa última versão, eu falei, tem que ter uma música, né? Aí eu comecei a rascunhar, fazer alguma coisinha ali e tal, né? Pra chamar essa coisa da natureza, do defensor do meio ambiente, da natureza e tudo. E quando eu fiz um esboço ali da letra, adivinha quem eu pensei, né? E aí essa moça aqui, sempre muito ocupada, como sempre ali, demorou um pouquinho e tal. Eu falei, não, fica à vontade, não tem pressa, não tem prazo, não tem nada tal. Nessa parceria, né, que eu sugeri, ela topou logo de cara, sempre super parça aí como sempre. E passou um tempo ali, eu estava lá no Parque do Jardim São Paulo, que é onde eu saio do consultório lá e vou lá respirar um pouco, ou fazer alguns telefonemas, que é um ambiente de árvores também, no meio da cidade. E aí, dá uma olhada, não sei se você vai gostar, né, toda modesta ali, tudo. Aí eu botei o carro ali pra tocar, gente, aí vieram as lágrimas. Que além, né, da letra ficar maravilhosa, porque deu um toque especial, inclusive da sua mãe também, né, a melodia e tal, e eu tinha falado, né, tinha sugerido na minha pobre ignorância ali, falar, eu gostaria que tivesse alguma coisa meio indígena, talvez tambores e tal, mas olha, não esquece da guitarra ali no meio também. Ela falou, o cara, além de tudo, quer coisa indígena com guitarra e tudo, folgado, né? Esse cara é muito folgado, mas eu vou dar um jeito pra ele. Aí eu ouvi, foi só choradeira, gravei um áudio pra ela chorando, né? Kathleen, meu Deus, né? O que você fez? Você quer me matar aqui do coração? Ficou muito bonito. Tem gente que ouve e não entende, né? Mas quando você presta atenção na letra, é muito bonito, né? Depois no final eu passo aí onde vocês podem achar. E ela fez uma música tanto para o herói quanto para tudo, né? Essa questão do meio ambiente está muito presente ali, inclusive o clipe, né, que foi feito na época e tudo, é muito bonito. E fala da nossa responsabilidade com relação ao meio ambiente, né? O verde é a nossa morada e tal. Foi muito bacana. Você quer falar um pouquinho dessa época da composição? O que veio te inspirando e tal? Como é que você fez essa arte bonita, linda? Então, você já tinha mandado a letra, né? Um esboço ali. Isso. Aí eu e a mãe, a gente terminou ela. Uhum. Mas o mais interessante é que assim, eu tinha uma música guardada que assim, há muitos anos atrás eu tinha feito... que eu sabia que era um tema de herói. Puxa.
Mas ela ficou lá. É o destino, é o destino. Exatamente, aí ela ficou lá. Aí, quando você me mandou a letra, eu falei, não, é essa música aqui. Aí eu peguei. E eu acho isso muito interessante, porque ultimamente eu tenho feito os vídeos da internet, e como eu gosto muito de anime, eu assisto anime, eu olho pra ele e falo, é essa música aqui. Aí eu pego, edito e encaixo. É interessante que o filme do Sonic 3, Sim. Eu tava assistindo o filme, aí a música já vinha na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que encaixar essa cena aqui. Aí eu cheguei em casa, eu falei, mas peraí. Aí eu cacei todas as imagens do filme que eu consegui e eu montei com uma música minha já antiga, que é A Princesa do Teu Amor. Nossa, eu nunca vi um vídeo meu e subi tão rápido. Eu falei, como assim? Ele tá com 91 mil visualizações. Eu sei que pra internet não é nada, tem gente que tem bilhões. Não, mas passou de 10, a gente já fica... Não é. E aí, quando você me mandou a letra, foi a mesma coisa. Eu peguei meu caderno e falei, não, é essa daqui. Aí eu montei. Né? Aí eu falei, não. Você já tinha melodia ou só tinha... Eu tinha melodia, porque eu tinha feito uma melodia pra na época dos animes, como eu assistia muito, então eu tinha montado uma música que seria para herói, só que ela não se encaixava em nada. Quando você me mandou a letra, eu falei, não é isso. Aí eu montei, aí ela encaixou, aí eu falei, bom, agora vamos pros batiques. Aí eu fui caçando e eu achei a ideia maravilhosa, né, de colocar coisas indígenas. Aí eu encaixei tudo e aí eu te mandei. E eu, olha, por mais que tenha feito né, um belo trabalho de estúdio e tudo, eu gostava demais daquele acústico que tava ali no primeirão. Eu ouço ele hoje e falei, esse que eu gosto e tal. Tava meio, em termos assim musicais, tava básico e tudo, mas era bem roots assim, né? E é por isso que eu gostei. É muito legal, né? Quando a coisa sai ali da inspiração. Pra vocês terem uma ideia como funciona a cabeça de músico, né? Você vê só, já estava com o repertório pronto ali, melodia, né? Adaptada mais ou menos, depois houve outras adaptações e saiu essa bela obra, cara. Como é que você se inspira, né? Eu queria falar também das bandas que inspiraram vocês, né? Porque é muito importante, né? A gente saber as origens, né? O que inspirou, às vezes você fala com algum músico assim, tem vertentes completamente diversas uma da outra, mas o cara pegou aquilo tudo. Você pega um Jamiroquai, o cara tem ali muita coisa black, tem soul no meio, tal, para fazer aquela salada bonita que é o Jamiroquai. O que vocês podem falar sobre isso, começando pelo D aqui? Acho que tudo é influência, porque tem um amigo, o Johnny, baterista, ele fala que a música boa e a música ruim, né? O que isso quer dizer? Tem músicas que inspiram mesmo, né? Tem músicas que já são mais pra, né, mais ali, preenche mesmo e, né, passa, né? Não é? Mais imediatistas, né? É o que tá, vamos falar um pouquinho, aproveitando o gancho, o que está acontecendo no momento, né? Porque Chaves da Luz, por exemplo, eu já ouvi. Lá na Cultural FM de Sorocaba. Do Lauro é maravilhoso. Não, parceirão lá que toca a mesma música também. Então, a gente se pergunta, né, por que músicas maravilhosas, bem feitas, dentro do segmento rock ou não atingem o grande público hoje em dia, né? Então, isso é um questionamento que a gente tem que fazer, né? Então, eu vejo muito por isso daí. Inspiração no meu caso, são vivências mesmo, né? Não só minhas, como essa aqui, por exemplo, pode surgir uma canção, pode vir alguma dentro dessa vibração, eu posso chegar em casa e compor, ou estar compondo agora aqui, né? Então é meio isso. São várias fontes. São várias, né? Coisas, tem as questões, tem a questão ambiental, que é o exemplo o sol ainda brilhando nas flores, que é a última que eu gravei aí, né? Que é muito isso. A questão da destruição da natureza, né? Que está acelerada e a gente tem que parar com isso. Parar, não diria, mas tem que fazer a nossa parte. Cada ser tem que fazer a sua parte, né? Porque não tem volta, né? Não tem como fazer isso daí. Não tem como continuar nesse ritmo que a gente está levando aí, né? De vida. Então, mas tem outras inspirações também. Eu tenho a Terra do Nunca, que eu falo de guerra, né? Que ela tá, o título é ironizando, né? Que os mesmos que querem apagar o fogo, eles vão atear fogo ali na frente, né? Então, isso tem a ver com a gente, hein?
vendendo. A gente está trabalhando para apagar o fogo que outros colocam, né? Porque, na verdade, quem decide vende as armas, né? Então, quem decide fabrica a guerra e fabrica armas também, ou vice-versa. Ele não vai ao front, né? Quem decide pela guerra não vai ao front, vai os inocentes para morrer, né? Guerra é business. Guerra é negócio, né? É dinheiro, né? Então, e também... Deixa eu só fazer uma palha falando, é uma provocação, tá? Eu tenho um amigo francês que ele tinha ido para a Ucrânia 8 meses antes de iniciar a guerra, né? Rússia e Ucrânia. E ele tem amigos lá, porque ele viveu a vida inteira na Europa, tal, o pai dele é diplomata e tudo, e ele voltou falando assim, gente, vai ter guerra na Ucrânia. Eu falei, como assim? Como é que você sabe? Eu falei, porque estava cheio de empresas, construtoras de todo mundo, inclusive dos Estados Unidos, já programando como é que eles iam reconstruir as cidades, porque a guerra ia destruir tudo aquilo. Só para vocês saberem, tá? Só uma palhinha, desculpa dele, continua. Vem da dificuldade para criar oportunidade, esse é o ponto, né? Então, é sobre isso, a Terra do Nunca é sobre isso, né? Sobre os grandes predadores e aniquiladores da existência humana, né? Porque eles estão brincando com uma coisa que pode exterminar, né? A gente está aqui, né? Eles têm o maluco desse apertar o botão, exterminar, né? Extinção, né? Então, o homem é predador de si mesmo, então às vezes é necessário falar sobre isso. Eu preciso, no momento, eu estou tentando voltar para um lugar tranquilo, né? Porque é muito necessário voltar para a gente mesmo, né? Mas da mesma maneira tem essa inquietude que não dá para deixar sem ser dita as coisas. A gente está vendo, né? A música é uma forma de expressar, né? Então, dentro da música a inspiração também vem nesse ponto aí, que é tentar passar essa mensagem que hoje em dia tá sendo manipulada aí muito forte, né? Porque o que está chegando na maioria das pessoas são produtos descartáveis, que não diz coisa nenhuma, que ilhas de plástico. É intencional, né? Para as pessoas ficarem alienadas mesmo, né? Então, é sobre isso, né? E sai muito rock bom dessas ideias todas. E eu tinha falado a princípio ingenuamente, né? Falar, quais inspirações, tal. Para mim, apesar de não ser um músico por excelência, eu gosto muito, não vivo sem a música, sempre ouvindo, ou às vezes até rascunhando alguma coisa. As minhas inspirações primeiras foram Yes, Pink Floyd, acho que todo roqueiro passou por essa fase linda, maravilhosa, né? Renaissance, que eu gostava muito, porque a música, a voz feminina, né? O toque feminino nas músicas, nas canções, principalmente da área do rock, que parecia a princípio uma coisa muito machista, né? De caras e tal. Quando entra o feminino ali, essa outra vertente, conforme Jung falava, né? Todos nós temos o ânima, que é o lado feminino, e o ânimos, que é o lado masculino. Se a gente conseguir compor, o mundo vira outra coisa, porque os machistas de plantão aí têm ideias muito, né? Muito egocêntricas, assim. Mas falando também, aí o D falou muito mais, né, do que simples inspirações musicais e tal. Tudo que inspira mesmo e faz a criação sair ali da forma como sai dentro da arte do rock. E para você? Que inspirações, até musicais, se você puder dar uma palha, o que te inspirou bastante? Então, o meu é uma miscelânea. Que bom, que legal. É daí que sai o extrato. Porque assim, o que acontece? Quando eu comecei a estudar música, eu comecei muito pequenininha, né? Tinha 5 anos, minha mãe me pôs no piano, eu odiava. Não gostava? Não, eu gostava da bagunça do balé. Então eu sou bem daquela época que a mãe colocava no piano e colocava no balé. E o pai maestro não fazia essa pressão? Não, nenhum. Era mais light? Era negócio, era com a minha mãe. E ela falava, se você não estudar piano, eu te tiro do balé. Então, assim, dos 5 até os meus 12, eu não queria nem saber. Eu ia lá, mas... De corpo presente, né? De corpo presente. A mente estava já... Aí eu saí de tudo com 12 anos. Aí com 14 veio aquela coisa, aquela ausência. Eu falei, não, é o pior na minha vida. E aí eu voltei. Então, eu tive uma influência imensa da parte erudita, porque na época a gente fazia piano erudito, né? Que o pessoal chama de piano clássico. Então, eu tenho uma influência muito grande, né? Adoro Bach, adoro Chopin, adoro Beethoven, adoro Tchaikovsky. Erudita, né? Meu Deus. Só que quando na minha adolescência,
era a época de Metallica, de Guns, de Skid Row, então adorava thrash metal, adorava Pantera, Sepultura, Alice in Chains, amava, né, e gosto até hoje dessas coisas, só que assim, aí passou aquela fase, e depois eu tive influência de outras coisas, então eu gosto de Loyola McKennett, eu gosto de Enya, né? Então eu gosto de muita coisa, eu gosto de coisa pop também, as músicas que a Mel escuta, que graças a Deus ela não escuta determinadas músicas, porque eu falo obrigado Senhor. Se dizem músicas, mas tudo bem. Não é? Tudo nos cubos, pelo paciência. Né? Não, a gente respeita, mas tem umas coisas que pegam muito pesado, né? Que você fala, gente, pra que a pessoa, o que eu fico muito chateada, que a Mel, claro, como toda criança, tem muito acesso ao celular. Tudo. E as pessoas, elas às vezes colocam uma música que fala muita besteira num desenhinho. Exato. Então, às vezes eu escuto, eu falo, filha, pode denunciar. E ela para na ela mesma já vai hora fazer e essa ela denuncia. Maravilha. Porque o desenho ali, se você olha, é um desenho absolutamente inocente. Inocente, né? Só que até para atrair música públicos inocentes também. Tá falando um absurdo, assim, por exemplo, sexual, que você fala, como é que o cara me coloca uma música dessa? Eu sei que é de propósito. O visual é para criança, para deturpar todas essas coisas. Né? E conteúdo assim pesadíssimo. Então, né, você tem que tomar esse cuidado. Infelizmente, as pessoas podiam ter um pouco mais de consciência em fazer isso, mas elas têm consciência do que elas estão fazendo. Total. Então, assim, a minha influência assim, musical é essa miscelânea. Que legal. E na sua fase de criação lá de Chaves, por exemplo, ou antes, né? Ou antes até, né? Para você entrar, porque assim, a Kathleen, ela entra muito com o erudito, por conta até da voz dela e tal. O que te inspirava na época para você se lançar? Olha, quando eu comecei, eu ouvia bastante Nightwish, bastante Tério. Não tinha nem Evanescence, o Evanescence veio mais pra frente. Né? Ouvia algumas coisas góticas, né? Porque a contrabaixista na época ela gostava de Tristão, então foi por esse caminho aí quando eu comecei a fazer as músicas, né, as músicas próprias. Mas se bem que antes a gente já fazia, antes mesmo de conhecer o Nightwish. Aí depois que eu fui realmente enveredar ali pro canto lírico, e aí sim tinha uma influência grande dessas bandas, né? Mas a princípio, assim, nessa época foi isso. Aí depois virou mais miscelânea ainda. Fui ouvindo de tudo. Aí você saiu dessa dimensão, já foi pra quarta, quinta, décima, junto com a mãe ali, e trouxe muita coisa de outros astrais. Muito legal, bacana. Que legal. Assim, a mídia de vocês está na internet e tal. Como é que o pessoal pode ter acesso a isso tudo? Podem dar todos os endereços aí, por favor, né? Como é que você... Eu ouvi, né, aquela set list lá que você me mandou das suas composições. Aquilo estava lá no Facebook, é isso? O que eu mandei para você é o Palco MP3, que eu tenho 6 músicas lá, né? Desse primeiro álbum, né? Solo, que eu não fechei ainda, né? Não lancei o álbum, né? Tá? Então tem 6 músicas no Palco MP3 e eu tenho uma página também no YouTube, né? De Carvalho. Então é isso. Eu não coloquei e não vou colocar música do Spotify, porque eu acho que o Spotify está explorando os artistas. A gente tem até campanhas aí com outras bandas aí do autoral. Falando contra isso mesmo, porque... Desde a criação do Spotify, o pessoal já descia além, né? Considero que os grandes estão por trás e tomando domínio, né? Direitos autorais dos artistas, porque quando você faz uma live, você é silenciado, né? Então, por esses e outros motivos, eu não vou colocar música do Spotify, porque não concordo com essa parte. Acho que não tá fazendo nada de bom com os artistas. Tem outras plataformas e além disso, os artistas com poder aquisitivo alto impulsionam e estão lá na frente sempre. Então, tem muita gente que se ilude com a música dele ali na playlist junto com os consagrados, mas ele, sabe... Fica no anonimato. Fica, porque ele nunca vai atingir as visualizações que os grandes têm, porque eles têm muito investimento, isso é pago, são máquinas gerando views, né, que eles falam aí. Então eu prefiro a música orgânica e artesanal, e a gente vai chegando, como falei de Chaves da Luz, eu ouvi o Chaves da Luz lá com o Lalo Oliveira, lá na Cultural FM, Sorocaba, um parceiraço aí, né,
E é esses caminhos que a gente está tomando. No meu caso é esse, né? Não pretendo trabalhar muito com essas mídias aí. Spotify é um delas. Não vai mudar. É mais uma essência, né? Você conserva a essência aí para a gente não ser corrompido pelo sistema. Exato. Para não cair nas dancinhas com cunho apelativo, né? Que acabamos de falar aqui. Exato. Existe uma engenharia para promover a alienação total, né? Com material ruim, proposta ruim, e o público mastiga isso, engole isso daí por conta de não saber das coisas, né? Então é importante que a gente fale. Exato. Né? E aí, Katy? Eu coloco nas plataformas digitais, assim, tá? A música tá em todos, mas assim, mais a título de divulgação mesmo, mas o Spotify mesmo é algo que eu não invisto. Não invisto. O único canal que raras são as vezes que eu dou uma investida é o YouTube. Só. Porque o YouTube já tem ali um pessoal super bacaninha que segue. Então, as pessoas vão filtrar, né? O que tem de bom, o que tem de ruim, exatamente. Vamos. Então, beleza. atualmente, assim, mas invisto muito pouco, mas eu exploro ele no sentido de utilizar ele agora, não como eu utilizava antes. Então, eu estou vendo algo orgânico que é muito legal, né? No YouTube eu acho... Sempre gostei do YouTube, né? Agora, Spotify, sinceramente, eu nunca liguei muito. Então... Agora tá assim, aonde as músicas estão, tem o site, só que agora chama kathleen.com. Só que, por exemplo, no Spotify mesmo, eu não consigo trocar de nome, então ainda é Chaves da Luz. Né? No YouTube tá como Kathleen Koch, mas o nome do canal é Chaves da Luz. Então tá tudo como Chaves da Luz ainda. Legal. Né? Então o próprio Facebook, o Instagram. Então, pra achar, pode escrever Kathleen Koch que acha. Mas no canal ali, quando você entra, tá Chaves da Luz. Beleza. E você tá no Instagram também, né? Tem o De Carvalho lá, Instagram, você coloca o material, coloca algumas coisas no Instagram, né? Eu gosto de me comunicar por ali, né? Seria o quê? Arroba De Carvalho, né? Arroba de.carvalho. D maiúsculo, ponto Carvalho. Isso. Beleza. E da Kathleen no Instagram? É Kathleen Koch, tudo junto, né? E Chaves da Luz. Show de bola. Isso. Gente, esse papo rende muito, tem zilhões de coisas aqui, então, como eu faço sempre, né, reconvido vocês para uma próxima oportunidade aqui para a gente poder deliberar sobre o tema e rock para sempre, né? E a música é maravilhosa, a arte em si, né, é maravilhosa. A gente que está numa cidade que tem um meio ambiente maravilhoso aqui, toda essa serra, toda a população ao entorno, a população moradora aqui presente, a gente tem muitas questões em conflito com a política local, né? Não dá para falar que não, porque enquanto o cara pensa em fazer uma marina na represa lá e tal, a gente está batalhando para não derrubar uma árvore a mais, etc, etc. Então é uma briga longa, muito boa e várias frontes de briga aqui, né? De boa briga, no sentido de promover coisas positivas, né? E a brigada, a gente conseguiu, né, criar uma brigada de incêndio aqui, porque simplesmente tema para mais músicas aí, ó. O pessoal tem especialistas que falam, né? Com a biomassa que tem aqui na serra e o aquecimento global, isso daqui pode se tornar um palco muito triste, né? De muito fogo, infelizmente, que a gente já teve em 2024. Ainda bem que 2025 tem mais de 70% de umidade aqui que não teve em 2024. Mas, querendo ou não, a gente vai chegar na fase de estio daqui 1 mês e meio e vai ser punk. E até para a criação da brigada, né? A gente faz isso, é um movimento popular, né, de moradores daqui da Serra, em contrapartida com toda a estrutura que existe governamental aqui, que até esse momento não nos apoiou. Mas a gente sabe que quando, né, tem a necessidade, a gente vai estar presente e fazendo o melhor de nós por conta disso. Então tudo é ativismo. E música também é ativismo porque chama atenção, declara, denuncia coisas, né, que muitos estilos musicais se poupam porque eles têm um olhar mais comercial do que não. Né? E não é a proposta, nunca foi a proposta dos nossos queridos amigos aqui. Gente, últimas palavras para o público, obrigado pela audiência. O que vocês gostariam de falar? Começando, as damas primeiro. Bom, Paulo, queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Tamo junto.
agradecer a todos que estão nos assistindo. E é isso, vamos tentar fazer um mundo melhor com o que a gente tem nas mãos. É a ideia. Fazendo arte. Agradecer ao Paulo a oportunidade, né? Isso é parça. Prazer conhecer a Kathleen, já ouviu a música, muito boa, sem palavras, é muito legal mesmo. E é isso, acho que cada um de nós pode fazer um pouco, né? Porque todos esses pontos que a gente colocou aqui é existencial, né? É da nossa existência, né? Então não tem como ser diferente, né? Quem está trabalhando diferente está se autodestruindo, porque é urgência, né? O plástico, a destruição da natureza, as guerras, isso vai afetar todo mundo. Ninguém tem um planeta B. O consumo, né? O consumismo desenfreado, né? Acúmulo de coisas, né? Que não cabe mais, já, né? Já foi feito, já está fora de moda. Vamos deixar dessa maneira, o Decarvalho está fora de moda isso daí, né? Cada um cuida do teu lixo, cada um consome menos plástico, né? E vamos cuidar, né? Vamos cuidar porque não existe plano B, não. Vai afetar todo mundo. Acho que é isso que eu quero deixar. Isso aí. Até fundo musical para esse tema teve, que o caminhão de lixo está passando não aqui. Mas não é reciclado. Gente, beijo no coração. Ambiente por inteiro vai estar com vocês na próxima semana aí. Um abraço e muito obrigado pela audiência, pessoal do Instagram, da live. Brigadão. Até a próxima. Bye, bye. Cadê o controle remoto? Foi, Paulo? Eu acho que aconteceu algum algo aqui. Vamos ver. Não, ela tá gravando aqui. Como é que se grava a live mesmo? Deixa eu ver aqui. Você sabe, Kathleen? Você tem mais prática? Eu de Instagram não manjo. Você vai abre a sua parte lá do Instagram lá. Opa. Por onde você foi? Pode fechar aqui? Pode fechar não? Acho que encerrou, né? Encerrou, adicionar. Tem que salvar. Salvar. Tem que salvar ela. Peraí. Compartilhar, né? Compartilhar na salva. Não sou muito bom não, mas é o que eu faço lá com... Ainda bem que eu tirei o negócio. Eu ia cozinhar. Já tocou no Ringo também a tua música, né? De Búzios. Não sei. Hoje também é de rock? Não sei, né? Porque, assim, a gente vai mandando e aí vai. Se quiser mandar é só... Lógico. Não,